queridos, quero falar um pouquinho sobre armas espirituais e o texto Juízes, capítulo 6, do verso 1, primeiramente até o verso 6. Diz assim as Escrituras Sagradas: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles a invadiam. Acampavam na terra e destruíam plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram pelo socorro do Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Abandono, miséria, pobreza, ataques, são realidades na vida de gente que abandona o Senhor. O texto diz assim: os israelitas voltaram, ou de novo, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Quando Deus ele dá para o ser humano uma direção, quando ele diz para o ser humano para que ele tome um caminho, Deus não está nos proibindo porque ele quer de alguma maneira impedir a felicidade do homem. Não é isso. Ele dá um caminho de vida eterna para que a gente não se machuque. Quando Deus diz para mim assim, ó, não faça isso, ou não ande pelo caminho do mal, ou não faça aquilo, ou faça determinada coisa, ele está dando para mim uma palavra de felicidade. A felicidade, gente, ela não é fruto do acaso. Hoje pela manhã eu estava explicando que a grande bobagem que há no meio gospel hoje, uma das grandes bobagens, é quando a pessoa diz assim: pastor, eu estou correndo atrás da bênção. Se há algo que você não deve correr atrás, é da bênção. Porque a Bíblia diz que a bênção é que corre atrás de você. E isso é uma verdade bíblica. Pode não ser uma verdade gospel, porque quem é gospel gosta do evangelho ou evangeliquez, mas não se aprofunda na Escritura Sagrada. A Bíblia diz no livro do Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 até o verso 14, ele diz: se vós atentamente ouvires as minhas palavras para obedeceres, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você já viu a vida de alguém que tudo dá certo para ele? Você olha para a vida da pessoa e fala: mas tudo dá certo na vida dele. O casamento dele dá certo, a vida financeira dele dá certo, os filhos dele estão no altar, existe um rastro de alegria que ele vai deixando, e aonde ele coloca a mão dele prospera. Por que existem pessoas que colhem o fruto da bondade do Senhor e outras pessoas são esmagadas, ou como os israelitas diante de Midian são oprimidas? Porque essa é a palavra que diz: os midianitas oprimiam Israel. Deuteronômio 28, 1 diz o seguinte: se você obedecer, essas bênçãos te perseguirão e te alcançarão.
Bendito serás ao entrares, e bendito também serás ao saíres. Bendito na terra, bendito na cidade, bendito a obra das tuas mãos, bendito o fruto da tua criação, os teus investimentos, a cria das tuas vacas, das tuas ovelhas, das tuas cabras, o fruto da tua colheita, a tua amassadeira será bendita, o Senhor estará contigo, aonde tu puseres a tua mão, Ele abençoará e mandará que a bênção, Ele mandará que a bênção esteja nos teus celeiros. A bênção de Deus, gente, não é assim uma questão de sorte. A bênção de Deus não é que Deus escolhe um para abençoar e outro para fazer sofrer. Não tem nada a ver com isso. A bênção de Deus, ela vem através de um princípio, que é o princípio da obediência. E o povo de Israel aqui se desviou tanto, mas tanto, que em vez de adorar ao Senhor, eles estavam adorando a uma entidade maligna ali de Canaã chamada Baal. Eles, em vez de servirem a Deus, estavam servindo aos ídolos. O coração do idólatra é um coração que fica cego diante das realidades naturais. Se você pega Salmo 115, o Salmo 115 diz: os ídolos nada são, eles têm olhos e não veem, tem bocas e não falam, tem ouvidos e não ouvem, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam. Torne-se semelhante a eles os que o adoram. A idolatria faz com que você se torne igualzinho ao seu ídolo. Você fica igual a ele. Ah, pastor, eu sou fã e adoro o Neymar. Pronto. Se você tem cabelo, vai cortar o cabelo igual dele. E vai fazer tatuagem, vai jogar bola, usar a camisa do Paris Saint-Germain e vai querer namorar a moça igual a Marquezine. Você fica igual ao ídolo. Na década de 80, tinha a rainha dos baixinhos. Era Xuxa. E aí, na década de 80, eu adoro a Xuxa. Então tinha um monte de moça que vivia se vestindo igual a Xuxa, igual a Paquita, igual a Xuxete. Ridículo. Mas você fica igual ao seu ídolo. Você fica exatamente do jeito aquele que você adora. E o povo de Israel passa então a adorar a uma entidade maligna chamada Baal. E Deus falou assim: já que você me rejeitou, então ele é abandonado, ele mesmo se afasta. Não é que Deus retira a mão de proteção. O ser humano é que vai se afastando, se afastando, se afastando, a ponto de ele falar: mas por que o mal me tocou? E ele vai dizer: arrependei-vos e voltai para o Senhor. A palavra profética, ela sempre vem mergulhada nisso, numa palavra de arrependimento. E esse povo Midian é um povo muito interessante. O texto diz que Midian, os midianitas e os amalequitas, Amaleque atacavam. Só que dá a impressão que Midian exercia um poder muito maior do que Amaleque. Amaleque vive numa região que hoje é a península do Sinai, é Egito. Quando Israel, ele passa ali pelo Mar Vermelho, o mar ele passa a pé seco, o Mar Vermelho se abre, também, a Bíblia também chama de Mar dos Juncos. Você sabe por que o Mar Vermelho é vermelho? Interessante, né? Eu quando fui a primeira vez no Mar Vermelho, achei que era vermelho, e não era. O Mar Vermelho é azul. Só que quando você entra na praia do Mar Vermelho, ela é toda de pedras lisas, vermelhas. Então você olha para baixo, fica tudo vermelho. E dependendo do momento que o sol bate, aí sim você consegue perceber que ele é vermelho, porque no mais ele é azul. Então o Mar Vermelho se abre, eles entram naquele deserto chamado deserto do Sinai, e ali os amalequitas atacam eles. Os midianitas, eles ficam um pouquinho mais ao sul, é onde hoje é a Arábia Saudita, Midian. Então eles oprimem Israel. Quando você encontra uma pessoa assim: pastor, eu estou com uma opressão, eu estou passando por uma luta. Você vê que Jesus, ele ali no jardim do Getsemane, ele é esmagado. Ele soa, ele vai suar gotas de sangue. Provérbios capítulo 7 diz que a opressão faz até o sábio enlouquecer. E o que está acontecendo aqui? O povo de Israel abandona o Senhor. Ele quer viver do jeito que ele quer e não do jeito que a Escritura Sagrada dá a orientação para a gente caminhar. Ele ignora os preceitos bíblicos, ele joga fora o conselho do Senhor,
e aí ele começa a perder a sua colheita. O texto diz que Israel empobreceu tanto, que eles foram morar em cavernas. O inimigo, ele vem e ele destrói tudo que está vivo. Se você pega esse texto do capítulo 6, do verso 1 ao verso 6, ele vai dizer assim: não sobrava nada, a ponto de Gideão, que era um homem muito esperto, podia não ser tão corajoso, mas ele era esperto. Ele diz o quê? Ele vai pegar era tempo da colheita do trigo, e ele vai malhar o trigo aonde? No lugar onde se prensa as uvas. Porque pelo menos ali os inimigos não iam buscar, não era tempo de uvas, era tempo de trigo. Então vem a chave do retorno da bênção. O povo passa a clamar ao Senhor. É interessante como as pessoas normalmente só oram quando estão no sufoco. É impressionante como essa experiência de conviver com Deus em oração, ela é normalmente ignorada, mesmo dentro das igrejas de corte protestante. Quando não, é uma vida de oração evangélica, mas que parece uma reza. Você consegue ver a intimidade de uma pessoa com Deus através da oração que ela faz diante de você ou em público. Você consegue ver a intimidade da pessoa em oração, principalmente na qualidade que você tem da oração que você vive em secreto. Porque Deus, Ele recompensa publicamente aquele que não quer aparecer por isso. E aí o povo de Israel então clama ao Senhor. Clamar é uma voz que é alçada, que quer tocar no trono de Deus. É muito interessante quando o texto diz que os ouvidos do Senhor se inclinam para ouvir a oração do seu povo. Que Deus é um Deus que ouve, que a sua mão não está, o seu braço não está encolhido para que não possa salvar, o seu ouvido não está obturado, não está fechado, não está tapado para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. É por isso que Ele não ouve sua oração. Aqui nesse caso, o povo de Israel se desviou tanto que ele fala assim: não tem mais para onde apelar. Eu já tentei de tudo. Eu já plantei, fui roubado. Eu já plantei em outro lugar, fui roubado de novo. Eu já criei vaca, fui roubado. Eu já criei ovelhas, eu também fui roubado. Ele fala: não aguento mais. E quando a pessoa não aguenta mais, esse é o momento que ela sai da fome e vem de novo para a fartura. Sai do chiqueiro, como o filho pródigo fez em Lucas 15, e vem de novo para a casa do pai, porque na casa do pai, pelo menos, tem um prato de comida todo dia. Na casa do pai, tem um prato de comida. E o que acontece aqui? Um anjo aparece para Gideão. Gente, quando a Bíblia fala da aparência do anjo, vocês já viram o que acontece? Vocês já viram o que acontece quando o anjo aparece? João, ele vê um anjo, no livro do Apocalipse capítulo 1. Gente, ele se borra de medo, ele cai como morto. O anjo tem que tocar nele: não temas. E aí João quer adorar ele, assim: adora a Deus porque eu sou o teu conservo. A aparência que você nota, eu acho que nunca vi anjo, a não ser que haja um anjo disfarçado entre nós, alguém me visitou, eu não percebi, mas normalmente anjo é um ser que causa algum tipo de temor. No capítulo 5 de Josué, ele encontra o anjo do Senhor, ele já tira a espada e dá um passo para trás, como quem diz: tu é dos nossos ou tu é dos inimigos? É um homem corajoso enfrentar o anjo. E quando você vê Números capítulo 23, está ali Balaão, o anjo apareceu. Se não é aquela mula ali, porque a mula vê aquilo que ele não vê. E a mula fala: você não está vendo aqui um anjo aqui para arrancar a cabeça? Imagina se esse anjo aí não tem uma boa mira, ele arranca a tua e a minha também. E ali ele vê, o anjo normalmente ele causa esse tipo de temor, causa esse tipo de tremor. Aí o anjo aparece para quem? Para Gideão. O que ele está fazendo lá? Fazendo o que ele faz. Ali eles não tinham vida social no sentido de ter shopping,
O povo de Israel, gente, não ia assim, o que você vai fazer hoje? Eles acordavam, trabalhavam, comiam e dormiam, era aquilo ali, aquela rotina de ser roubado, de ser assaltado, de ser visitado pelos inimigos. E os inimigos vinham como um gafanhoto, e eles eram incontáveis. Então não tinha como você escapar, então eu entro num buraco. Eu me escondo numa caverna, é isso que Israel faz. Mas aí Gideão, ele traz uma palavra de dúvida. Quando o anjo fala com ele, a primeira coisa que ele diz é o seguinte: você tem certeza? Quando nós trazemos uma palavra de esperança para a igreja, aquelas pessoas que são assim, que experimentam derrotas, experimentam o não de Deus, experimentam o silêncio dos céus, experimentam o sofrimento. Mas pastor, eu orei e não deu certo. Eles tendem aos poucos a endurecer o seu coração e falar: não, isso aí aconteceu para a vovó, isso aconteceu para o vovô, aconteceu para os nossos pais, mas o Deus de ontem não é o mesmo Deus de hoje. E ele fala o seguinte: o que aconteceu com aquelas histórias que os nossos pais nos contaram, em que Deus abriu o mar vermelho e fez chover pão do céu, e trouxe de volta a água que saiu da pedra, e enfim, onde está esse Deus que nós nos vemos? Nós não conseguimos, mas há uma lógica muito perversa na mente do homem que não busca o Senhor. Então, para a gente ativar a fé, gente, ela funciona que nem a musculatura. Se você fizer atividade física, então, por exemplo, de vez em quando, assim que eu me recuperar de uma lesão, eu estou caminhando com o meu amigo Darcy, mas assim que eu me recuperar, eu quero voltar a correr. Interessante é o seguinte: você começa correndo 1 quilômetro, 2 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros, e isso cria uma espécie, o músculo, ele fica viciado nessa atividade física. O músculo, ele quer isso, o corpo, ele começa a pedir atividade física. O que acontece com a fé? Se a fé ela não é ativada, se você costuma viver, não pela fé, mas por aquilo que você mesmo resolve, eu dou um jeito, eu me viro, deixa comigo, está com Deus, pastor, eu me viro, esse tipo de orgulho pessoal, faz com que você não dependa do Senhor, faz com que você não clame ao Senhor. Por quê? Porque você já não acredita mais que o Deus que operava milagres lá atrás vai operar aqui. E é isso que acontece no coração desse homem de Deus. A primeira lógica enganosa é o seguinte: Deus sabe mesmo o que está fazendo. Em Juízes 6,13, ele diz: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Esse homem, ele está transferindo para Deus uma responsabilidade dele. É mais ou menos o seguinte: eu quero continuar no pecado, eu quero continuar no erro, mas eu não quero sofrer por isso. Querido, o salário do pecado sempre será a morte. Eu vou repetir: aquele que pecar, esse morrerá. A gente tem que levar o pecado a sério. O pecado é algo tão sério, tão sério, tão sério, que ele destinou o Filho de Deus, o Santo de Israel, à cruz. O pecado, ele não tem assim um nível que você pode, não, aqui esse pecado eu posso manter ele na minha vida, e esse outro pecado não, é mais cabeludo, esse eu vou afastar. Não, não é assim. O pecado, ele produz um salário. O salário é algo que você recebe por aquilo que você trabalha. Há um esforço para você receber aquilo. Só que Gideão, ele está culpando Deus pelo mal que tocou a vida dele, como quem diz assim: não, eu vou continuar no pecado, e Deus é obrigado a vir aqui me abençoar porque eu sou evangélico, porque eu sou crente, porque eu sou batista, porque eu sou metodista, assembleano, presbiteriano, enfim. E na verdade, o critério de bênção de Deus é outro. Querido, passarão os céus e a terra. Sabe quando vai passar a palavra de Deus? Nunca. Nem um tio, nem uma vírgula vai ser tirado da lei sem que se cumpra.
Porque quando a gente estuda hebraico, gente, ou linguazinha, gente. Teve um sábado uma vez em Israel que eu bobeei, sabia? Tudo fecha às 3 da tarde, tudo fecha. Os judeus somem. E ficam só os árabes. Então, de repente, quando a gente viu, a gente estava num shopping, fechado, nada em inglês, tudo em hebraico ou em árabe. Então, as placas, eu escolho hebraico ou árabe, o que você quer para você? E essas línguas são línguas quadráticas, e elas não têm uma consoante. Elas não têm vogal, só tem consoante. Então é até difícil de você pronunciar alguns lugares que você quer ir. Por quê? Porque a vogal são assim uns pinguinhos, como se fosse um pingo no i, um tio ou uma vírgula lançada ao lado dela, chama-se sinal massorético. É isso que dá então para aquela vogal o direito dela se tornar uma consoante, ou combinar uma consoante com uma vogal. Gente, eu me perdi ali, porque eu não tinha para quem apelar. E para eu dizer que eu estava indo para o hotel tal, você não sabia nem o nome do hotel tal em hebraico. Foi uma experiência interessante. Deus me livrou, tá bom, gente? No final, eles foram muito gentis, a polícia nos levou de volta para o hotel e não houve maiores problemas. Mas Jesus diz até aquilo que parece na lei que não tem valor, um sinal massorético desse que transforma uma vogal, uma consoante de uma vogal, nenhuma dessas palavras vai ser retirada. Então, por que nós colhemos o sofrimento? Porque nós tomamos um destino contrário daquele que Deus nos dá. Gente, por que o mundo jaz no maligno? Por quê, gente? Porque um dia o nosso pai Adão, nosso pai em carne, aquele dos qual nós todos descendemos, fez uma troca no jardim do Éden. E ele pega a autoridade que Deus deu para ele e entrega na mão do ser mais brutal, cruel, assassino, mentiroso, enganador, que é Satanás. O mundo jaz no maligno. É por isso que a vida é ruim. Agora, você quer colher frutos de alegria? Então obedeça a minha palavra. E aí, na cabeça do homem que está afastado, que está desviado, para ele não há problema nenhum em adorar um ídolo. Mesmo Deus fazendo o seguinte, não faça ídolos. Não tenha outros deuses diante de mim. Não me reduza a um ídolo. Eu sou um Deus incomparável. Não tente trocar a minha glória pela glória de um ídolo. Vocês não vão conseguir me representar através de um ídolo. E o povo de Israel se perde. Então, esse homem chamado Gideão, ele é convidado por um anjo para que crer que ele de fato é um guerreiro valente. Essa lógica enganosa, mentirosa, ela passa no coração da gente quando a gente está passando um problema. Deus, será que o senhor não está vendo o que eu estou vivendo? Só que o senhor não consegue experimentar aquilo que eu estou experimentando? O senhor não consegue perceber a que ponto chegou a minha vida? Deus, será que o senhor é tão insensível? O senhor sabe que, Deus, eu não presto para nada. É isso que ele fala, mas a palavra de Deus, gente, tem uma promessa inquebrável. É que a vitória não vem nem de mim, nem da minha fé, nem de você, nem da tua força. A vitória vem de quem? De Deus. E esses textos de Gênesis 18, Jeremias 32 e Lucas 1:37, todos vão dizer: há alguma coisa impossível, Senhor, porque nada é difícil demais para ti, porque para Deus nada é impossível. A pergunta é: há alguma coisa impossível para Deus? Em Marcos 10, tem um homem muito rico, um jovem rico, que se apresenta para Jesus, e ele faz a seguinte pergunta para Jesus. A pergunta teológica: o que eu devo fazer de bom para herdar a vida eterna? Jesus, é simples. Obedece os mandamentos. Gente, o homem, na sua carne de pecado, não consegue obedecer os mandamentos. Você não vai conseguir se salvar pela lei. Romanos 3:20 diz que pela lei veio o conhecimento do pecado, e pela lei nenhuma carne se salvará. Você acha que você vai se salvar cumprindo a lei, querido? Você não vai. Porque é você trocar a salvação de Jesus pela lei. Moisés não entra na terra da promessa.
Tem um lugar na Jordânia chamado Nebo, que você vê assim de Gileade a Dan, lá do deserto da Judéia até o Cesareia de Filipe, você vê tudo. E Deus fala para Moisés, você não vai entrar. Gente, o maior presente que nós recebemos, entenda isso, foi Moisés não entrar na terra da promessa. Porque se Moisés entra, a gente estava frito. Aí eles vão dizer, está vendo? Para você entrar, você tem que guardar a lei. E a lei não me salva. Quem me salva é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Salvador. Nós somos salvos pela graça e não pelas obras da lei. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8, diz isso para mim e para você. Que a gente não deve se gloriar. Olha como é que eu sou bom, olha como é que eu sou perfeito, olha como é que eu sou cumpridor da lei. Porque vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, ou se vanglorie. E aqui Deus está dizendo que é Ele que salva, mas o jovem rico, ele quer se salvar, porque ele tem dinheiro. Quanto é que eu tenho que investir para entrar no reino de Deus? O que eu tenho que fazer de bom? Aí Jesus diz que o dinheiro dele não presta, diz assim, cumpre a lei. E ele fala, qual o mandamento? E Jesus vai citando, honra teu pai e tua mãe, guarda o sábado. E ele vai citando, e o menino parece que vai anotando ali no seu tablet, no seu smartphone. Eu trazendo assim a Bíblia para a tradução da linguagem do pastor Lobo de hoje. Então ele está ali e de repente fala assim, já fiz isso tudo. Ah, é? Então só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E vem, segue, você vai ter um tesouro no céu. Ele está dizendo o seguinte, não dá para comprar. A tua fortuna é incapaz de comprar. A tua fortuna é incapaz, as tuas possibilidades não vão abrir para você um lugar no céu. Ele vai embora triste, Jesus vira para o discípulo e fala assim, aí, mas faça um camelo passar no buraco de uma agulha, do que um homem que confia no seu dinheiro, nas suas riquezas, herdar o reino de Deus. Aí Pedrão, sempre ele, né? Pedrão tem hora que ele podia ficar calado, não podia não, gente. Mas Pedro, ele fala o seguinte, Senhor, então quem poderá salvar-se? Porque Jesus diz assim, isso é impossível aos homens. Você sabe o que é impossível? Eu vou te dar a noção de impossível. Impossível é eu te dar aqui agora 2 penas de galinha e falar o seguinte para você, bate asa até tocar na lua. É possível? Não, isso é impossível. O que é impossível? Impossível é amarrar no seu pescoço uma pedra de 200 quilos, te falar assim, agora atravessa o Oceano Atlântico e vai parar lá na Europa. É possível você atravessar o Oceano Atlântico a nado com uma pedra de 200 quilos amarrada no seu pescoço? Não, isso é impossível. É impossível o homem se salvar. Diga impossível. Nós não temos chance de salvação. Nós não nos salvamos. É por isso que a salvação está no Senhor. Porque ele diz, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Gideão, ele estava olhando para ele mesmo. Ele estava olhando para a história, para a derrota dele, e diz assim, Deus, o Senhor tem certeza que o Senhor me quer nesse chamado? Tem muita gente que olha para si mesmo e fala assim, o Senhor me chamou para pastorear? Para liderar, para ser pai? Tem certeza para ser marido, para ser esposa? Para que o Senhor me chamou? Acho que o Senhor está enganado, Deus. Você e eu somos vocacionados para amar alguém, para cuidar de alguém, para ser pai, mãe, filho, estudante, professor, empregado, chefe. Nós temos uma vocação, mas muitas vezes, mentira. As nossas falências pessoais tiram da nossa mente as possibilidades e encharcam a gente de medo. O que o Gideão tem aqui? Medo. E o medo, gente, ele é capaz de fazer com que a gente fique petrificado diante de uma determinada ameaça. Então, você imagina assim, que você toma um susto, já toma um susto assim, que a sua perna bambeou. Você sabe o que é isso, gente? A ciência explica isso. Isso é normal. Quando você toma um susto funciona como uma intimidação, como uma ameaça.
Na hora, o teu cérebro pega aquela ameaça e dá uma ordem, no teu organismo é liberado uma substância química chamada adrenalina. Sabe o que a adrenalina faz? A adrenalina faz com que o sangue do teu corpo vá tudo para os membros. Ou você com a adrenalina vai enfrentar o teu inimigo, ou então você vai correr do teu inimigo. Eu posso enfrentar? Eu enfrento. Eu tinha um comandante que falava o seguinte: não se vence inimigo grande com arma pequena. Ou seja, se você vê que não dá para você, foge. É mais ou menos. Você não recua, você dá meia volta e avança. Porque de vez em quando a recuar também é ganha guerra. Mas quando a pessoa tem medo e o sangue vai para os membros dele inferiores, ele treme, ele fala assim: pastor, eu entrei em choque aqui. Eu não consegui fazer nada. É isso que o medo faz. O medo, gente, olha para mim aqui, é o contrário da fé. A fé diz assim: obedeço. O medo diz assim: ó, vai dar não. Se você obedecer, você vai quebrar a cara. O medo, ele diz para as pessoas que elas são incapazes. O medo aqui está dominando o coração desse homem Gideão, o qual Deus diz para ele: você é um valente guerreiro. Se você pega a sua Bíblia, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 6, você vai ver que Deus o chama de valente, de poderoso guerreiro. Mas a mente dele ainda está presa dentro de um calabouço, onde ele diz: não vai dar, ele não vai aceitar, ela não vai dizer. Tratei de um jovem durante 2 anos e meio, um querido, um amigo, se tornou um grande amigo meu, e ele tinha uma dificuldade gravíssima com a sua vida moral, gravíssima. E ele veio atrás de mim porque ele falou assim: pastor, eu não consigo me libertar disso, eu não consigo me livrar disso, a ponto do noivado dele se dissolver, e a noiva dele ficou assim extremamente decepcionada com ele. E eles me procuraram, ele de fato desfez aquela aliança de noivado, a noiva dele ficou muito zangada comigo, porque eu aconselhei inclusive eles primeiro não se casarem daquele jeito, deixa primeiro tratar o coração desse homem. Enfim, um trabalho assim muito árduo, muito árduo. Tem gente que acha que não, bota a mão na minha cabeça e unge com óleo e está resolvido. Não funciona assim. O milagre é provocado, e tem milagre que demora anos para que ele aconteça. É que as páginas da Bíblia, elas às vezes enganam a gente, porque as histórias são condensadas, são sintetizadas. Quantos anos você acha que Israel ou que Davi demorou para ser restaurado no trono? Você lembra quando Davi se deita com Batseba, há uma guerra civil, o filho dele, Roboão, toma o governo, a impressão que ele pegou a arca do concerto ali, junto com os amigos dele, e ele sai, daqui a pouco ele é apedrejado por cima e volta, não é isso, gente? Gente, Davi ficou fora de Israel por 12 anos, 12 anos. O milagre da restauração leva tempo. Só que nós queremos tudo para já, é para hoje, é para amanhã. Eu estou com pressa, Deus faz. Você vê aqui no texto, imediatamente foi curado. Mas isso não é a regra. Isso aqui não é a regra. Depois de tratar esse moço 2 anos e meio, eu cheguei para ele e falei assim: agora você vai lá e vai pedir a mão dessa moça em casamento de novo. Pastor, o senhor está doido. Ela já está namorando outro rapaz. O coração dele já não acreditava mais. Porque ele olhava para ele mesmo e falava assim: pastor, eu decepcionei, eu frustrei, eu traí essa moça de tal maneira que ela jamais vai me querer. Eu falei: rapaz, você precisa confiar no seu pastor. Você não veio me pedir socorro. Não foi você que veio atrás de mim. Agora você vai lá e vai pedir para essa moça a mão dela em casamento. E eu vou dizer mais: ela vai te xingar, ela vai jogar as coisas em você, ela vai te botar para correr. Então recebe essa palavra. Você vai lá, vai pedir a mão, e ela vai dizer não. Você está entendendo isso? Pastor, o senhor está doido? Vai lá que depois eu vou casar você com ela. Gente, o moço foi lá, ele voltou, quando ele pegou o telefone, quando ele falou comigo: pastor, fui lá, por que o senhor me fez passar essa vergonha? Gente, esse homem, eu falei: agora espera. 6 meses depois, eu casei esse rapaz com essa moça. 6 meses depois.
Tem muita gente que me pergunta assim, eu durante muitos anos eu implantei ministérios, um ministério específico nas igrejas. Aí sempre vinha assim, um pastor, um líder, falou assim, pastor, você acha que a igreja vai acreditar nessa visão? Eu falei o seguinte, a minha resposta para ele é uma outra pergunta. A tua igreja acredita em você. Porque não adianta você ter somente uma boa visão. A igreja tem que acreditar que você é capaz de implantar essa visão. O exercício da liderança, ela vai passar pelo líder. Você pode ter lá milhares de boas propostas. Gente, quantas propostas nós ouvimos esse ano de candidatos a presidente, candidatos ao governo do estado, de candidatos a deputado estadual. Quantas boas propostas. Gente, vamos colecionar as boas propostas. Mas você votou em quem, gente? Em quem você confia. Então, antes da pessoa assumir a visão, ele tem que assumir o amor ao líder. E é isso que Gideão tem. Ele olha para ele mesmo e fala assim, mas ninguém me ama, isso é impossível. Então, ele pergunta, será que Deus escolheu a pessoa certa? Você tem certeza? Ele fala, como eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou menor da minha família. Olha o meu tamaninho aqui, ó. A gente olha para a gente mesmo e a gente se coloca no lugar de impossibilidade. Eu não fui chamado para isso. Quando Deus, ele chama Moisés, no capítulo 4 do livro do Êxodo, Moisés, ele tem um monte de desculpa para não ir. Gente, vamos combinar aqui, Moisés era um criminoso no Egito. Ele matou um soldado egípcio, ele foi descoberto, ele pega tudo, ele larga, ele bota a viola no saco e vai embora, ele vai para Midian. Ele vai para a Arábia Saudita, ele vai lá para cuidar das ovelhas de Jetro, o rebanho de Jetro. Para ele acabou, Deus, acabou para mim, eu desisto disso. Fala, povo de Deus, um breve intervalo aqui. Esse ano, de 25 a 27 de abril, estaremos juntos aqui em Curitiba, no único curso presencial que eu vou ministrar. Vai ser um encontro sobre guerra espiritual e aprofundamento na guerra espiritual. É um curso que nós vamos nivelar conhecimentos, vamos entregar armas de guerra para você não pode perder. As inscrições estão no www.institutoexodus.com. Também, você que quer adquirir os cursos, nós temos os cursos online no pastorlô.com e os nossos livros na plataforma pastorlô.com. Deus abençoe sua vida. A gente se encontra aqui em Curitiba em abril. Eu não sou capaz, e aí ele tem um problema na língua. Você imagina assim, um pastor gago? Você imaginou isso? Cantor gago eu já vi, porque o gago na hora de cantar, ele não é gago, é um mistério. Mas quando a pessoa tem dificuldade de articular o pensamento, em organizar, porque o gago é um sujeito que ele pensa mais rápido que ele fala. Ele está pensando em alguma coisa que e a boca dele não funciona do mesmo jeito. Ele não consegue organizar assim, equilibrar isso. Então, ele fala o seguinte para Deus, Deus, eu sou pesado de língua, eu não sei falar, nem de ontem, nem de anteontem, tem um problema que eu estou experimentando agora, eu nunca fui bom nisso. Aí Deus fala, vem cá, quem é que fez o que fala? É interessante que ele fala, o mudo ou o surdo? O que veio cego, não fui eu, não sou eu, Senhor. Então vai que eu vou ser com a tua boca. Eu vou ser com a tua boca. Nós damos desculpas porque nós achamos que tudo vai acontecer porque nós podemos fazer. Não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com o Senhor. Gente, sabe por que eu me reúno aqui? A liderança sabe que a gente não começa a semana sem orar. Sabe por que a gente para toda terça-feira às 9 da manhã? A gente ora e coloca a boca no pó para dizer o seguinte, nós somos incapazes, nós somos incompetentes, nós não sabemos, mas nós confiamos no Senhor. E nós trazemos Deus para as nossas demandas. São tantos sonhos, são tantos projetos, são tantas ideias, são tantas maneiras que você recebe do Senhor para expandir o reino, para cuidar do povo, para abençoar as famílias. É muita coisa borbulhando. Eu falo, Senhor, eu não posso fazer, mas o Senhor pode.
O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que Deus, além de não saber o que está fazendo, está falando assim: você escolheu a pessoa errada, Deus. Eu não tenho esse chamado. Chama alguém melhor. Vamos combinar aqui, gente. Por que Deus chamou o apóstolo Paulo? Ele já não tinha Pedro. Ele não podia ungir Pedro com uma unção mais poderosa. Aquele homem, ele não tinha medo de nada. Gente, não, o que ele faz? Ele vai chamar Paulo, o perseguidor da igreja. Todo mundo tremia quando falava Saulo de Tarso, foge, porque ele vai pegar a gente, vai já lançar no cárcere. É Saulo que autoriza, ele recebe aos seus pés as capas. A capa, gente, é sinônimo de autoridade. Um dia eu vou ensinar isso para a igreja. Ele recebe e autoriza a morte de Estevão diante da porta de Damasco. E Deus pega aquele homem perseguidor e fala: para Ananias, Ananias está falando com Deus. Aí Deus fala assim, mais ou menos assim: fecha a matraca, para de falar que agora eu vou falar. Vai lá na rua direita, na casa de Simão, curtidor. Lá tem um homem chamado Saulo. Ele está orando há 3 dias, está jejuando. Vai lá e põe a mão sobre ele. Deus fala assim: pai, Deus, o senhor sabe o que o senhor está fazendo? Esse é o homem que respira ameaças contra a igreja. Então vamos fazer o seguinte: eu vou na casa de Pedro, eu levo o óleo da unção dentro de um chifre aqui, derramo sobre a cabeça. Não, eu quero Saulo. Ele vai aprender o que é sofrer pelo meu nome. Às vezes nós achamos que Deus se enganou com a gente. Quando a gente peca sistematicamente diante do Senhor, a gente fala assim: Deus, o senhor tem certeza que o senhor me chamou para isso? Quando a tua vida não é construída no fundamento da oração, do clamor, Deus aparece para você e você duvida que é Deus. Gente, os discípulos ali em Marcos capítulo 5, tem uma tempestade no mar da Galileia, e eles pedindo para Deus socorrer, aí Deus aparece. Quem aparece? Jesus caminhando sobre as águas. Quando Jesus aparece, ele fala: é um fantasma. Você não me pediu para aparecer, estou aqui. Quer dizer, você pede para Deus aparece, você chama Deus de fantasma. É gente que o coração dela tão incrédulo que ele fala assim: não é para mim. E a promessa inquebrável de Deus é que Ele dá ordens e também dá capacidade. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. A palavra unção, muito interessante isso. A palavra unção significa o Espírito esfregado sobre. É como se você pegasse o óleo e esfregasse sobre a pessoa. É isso que significa unção. Isaías 61:1, a Bíblia diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. Para quê? Existe a unção, ela tem uma direção, ela tem uma capacitação específica. Por exemplo, tem irmãos que foram ungidos para ministrar louvor, outros foram ungidos para liderar células, outros foram ungidos para cuidar da portaria, receber os irmãos e acolher na igreja, outros para integrar. Enfim, a unção é uma capacitação de Deus, é Deus que dá isso para a gente. É um dom que vem do Senhor. O Espírito soberano do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para quê? Para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para abrir as portas das prisões, para dar vista aos cegos, para anunciar o ano do perdão, para restaurar velhas ruínas e os caminhos devastados, e pôr em liberdade os cativos. Enfim, a unção é uma capacitação. Em Atos capítulo 10, verso 38, a Bíblia diz assim: como Deus ungiu, olha a palavra unção, a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque o Senhor está com ele. Deus ungiu Jesus de Nazaré para quê? Para quê? Como Deus ungiu Jesus para libertar cativos. Há uma unção específica, há uma capacitação específica. Só que nós, dentro desse medo, misturado com essa incredulidade, a gente está dizendo para Deus o quê? Que Deus é incapaz de cumprir aquilo que Ele falou que ia cumprir. Esse é um pecado famoso na Bíblia, chamado de tentar ao Senhor. Você sabe o que é tentar ao Senhor?
É você dizer para Deus que Ele é incapaz de fazer aquilo que Ele prometeu que ia fazer. Deus falou assim: eu vou te levar, eu vou te tirar do Egito. É interessante isso. Deuteronômio capítulo 20, verso 1 diz: eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu sou aquele que te tirou da terra da escravidão. E Ele está dizendo que vai levar o povo para uma terra que mana leite e mel. Só que o povo chega na beira da terra, ele chega na porta de Canaã, ele chega ali num lugar que ele está enxergando a terra da promessa. Aí quando volta os espias, vai dizer: vai dar para a gente não. Eles trazem um cacho de uva, isso é Números capítulo 13 e também capítulo 14. Eles trazem um cacho de uva enorme. Por isso que aquele lugar chama Vale de Escol. Escol é cacho, é isso que é em hebraico, Escol, Vale do Escol. Eles têm dois que estão carregando um cacho de uva. E aí eles sabem que a terra mana leite e mel, isso é prova de que Deus prometeu algo e vai cumprir. Mas ele fala assim: mas vai ser mole não, gente. Porque ali, olha, os jebuseus, eles habitam em fortalezas. Os heteus estão lá no Negueve. Os amalequitas estão no deserto. As cidades são fortificadas. E lá tem os gigantes, os enaquins. Não é para o nosso bico. Isso é muita areia para o teu caminhão. Já te falaram isso para você, quando você foi namorar sua esposa? Você disse assim: isso é muita areia para o teu caminhãozinho. Já falaram isso para você? Alguns receberam essa palavra. E você não foi lá e se encorajou? Você não foi destemido? Você não foi ousado? E você não pegou aqueles R$2 que tinha no seu bolso e comprou uma Coca-Cola com um espetinho de coração e levou para ela? Fez ou não fez, gente? Você não tinha dinheiro. Você não tinha dinheiro nem para pegar o ônibus. Você foi a pé para cada moça, para poder pagar o lanche para ela. Lembra disso? Vamos rachar uma coxinha? Você lembra disso, gente? Vamos rachar um cachorro quente? Você não foi corajoso? A moça não era bonita? E você não ousou no Senhor? Aquele medo não foi embora? A paixão faz isso também. A paixão enlouquece a gente, né, gente? A paixão faz a gente perder o medo. Esse homem aqui, ele está aprisionado, mas Deus diz assim: sou eu que estou te chamando, sou eu que vou te dar vitória. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Mas aí vem uma outra pergunta. Porque ele obedece a Deus, Ah, é? É para quebrar aquele ídolo, porque o povo de Israel, lembra? Estava adorando a Baal. Essa região onde está Gideão, elas são 4, na verdade, são 4 grandes tribos que estão ali: Aser, Naftali, Gade e Efraim. Eles estão mais ou menos no norte, só não está Dan ali. E ali ele fala que Gideão fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo. Olha como é que ele está medo. Ele tinha medo da sua família e dos homens da cidade. Ele fez tudo de noite e não durante o dia. Eu vou fazer à noite, né? Vou obedecer, Deus. Mas também não preciso dar bandeira para ninguém. Ele fez assim: eu vou no sapatinho. Eu vou fazendo assim, eu não vou publicar no Face, nem no Instagram. Eu vou lá, faço e ninguém vai saber. Gente, o mundo espiritual vai saber. Ele obedeceu ao Senhor, ele fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo de sua família e os homens da cidade, fez tudo de noite, não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, e com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Os homens da cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Aqui, esse homem chamado Gideão recebe um apelido: Jerubaal, aquele que briga contra Baal. Ele recebe uma ameaça porque obedece. Entenda o que eu vou dizer para você. Muitas vezes obedecer ao Senhor vai implicar isso. A família vai ficar contra você. Você recebe uma palavra de Deus que no teu coração você sabe que ela veio do Senhor. Eu me lembro quando eu me converti. Imagina um homem convertido. Eu garoto, com 20 e poucos anos, metade da família católica, apostólica, romana, e metade da família espírita. Eu chego lá um dia com a Bíblia debaixo do braço dizendo assim: sou crente. Você imagina o que eu sofri? A família inteira me amaldiçoou. A família inteira, para completar, nasce Artuzinho, hoje Artuzão,
E depois de um ano, você não vai batizar o menino? Não, ele vai ser batizado quando ele crer. A Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Se você me encontrar uma criança batizada na Bíblia, eu batizo também. Tem alguma criança na Bíblia? Procura aí. Aí, né, Tramontina é corte rápido, é faca. Você dá a palavra e não tem resposta. Então, com um ano e pouco, Arthur tem câncer. Aí tá vendo? Abandonou a fé. Deus está castigando. Você se sente ameaçado. E você fala assim, olha Deus, eu vou confiar somente no Senhor. Eu vou fechar aqui meus ouvidos, tapar meus ouvidos a todo tipo de palavra intimidadora e vou ficar com o Senhor. Jerubaal ou Gideão, ele quebra o poste ídolo, ele se sente ameaçado, e aí quando você faz o que Deus manda você fazer, você fala, e agora Deus? Será que Deus vai cuidar de mim? Era o último trocado no meu bolso, eu entreguei de oferta no altar, será que eu vou para casa a pé? Eu tinha uma conta que eu irresponsavelmente fiz para pagar, eu resolvi ser fiel ao Senhor. Será que Deus vai cuidar de mim? Será que Ele vai abrir as janelas dos céus de verdade? Será que Deus vai me proteger dessa ameaça? Deus mandou eu ir para a África, para a Alemanha. Deus me mandou eu ser missionário, eu chego lá, não é nada daquilo. Aliás, para os missionários, né? Quando você chega no campo missionário, toda a criancice acaba. Gente, uma vez eu tirei 50 dias com Fabíola para missões. Aí você vê o que, é por isso que a igreja tem que investir na vida dos missionários. Nós precisamos, olha gente, às vezes o único sustento que tem é a gente. É a gente. Eles não têm sustento de ninguém. Eles confiam que o Senhor vai usar a minha vida e a sua vida para abençoar a vida deles. É isso que acontece. É por isso que a gente não pode esquecer dos nossos missionários. Mas eu estou falando de outra coisa aqui. Será que Deus, Ele vai cuidar de mim? E a promessa inquebrável número 3, qual é? Deus honra e protege a fé e a obediência. Disse-lhe, porém, o seu pai seja com você. Não tenha medo, você não vai morrer. E aí Deus faz algo que começa a curar o coração de Gideão. O Gideão é um sujeito que duvida, hein? Não fica pensando que a fé dele é aquela fé, coração, deixa comigo aqui, me dá uma espada, vou enfrentar esse midianita. Não. Aí ele fala assim, Deus, então, faz o seguinte, vou pegar um novelo de lã aqui, vou botar do lado da fora de casa, se amanhã o novelo estiver molhadinho e de volta tudo seco, eu vou entender que foi o Senhor. Aí Deus dá o sinal para ele. Só que ele olha, não, me enganei. Vamos fazer o contrário. Se amanhã o novelo estiver seco, e em volta estiver molhada, eu vou entender que é o Senhor. Deus vai curando o medo dele. Olha para mim aqui. Deus ele vai tirando o medo da gente, sabe como? No caminho. Davi ele primeiro luta com um leão, que tem 2 metros. Aí depois ele luta com um urso, que tem 2,5 metros. Depois ele luta com um gigante que tem quase 3 metros. Depois ele, pela mão de Mical, mata 200 filisteus. E depois as mulheres cantam canções. Saul matou 1000, ele matou 10.000. Por que Davi chegou no ápice da sua carreira? Porque ele foi um degrau de cada vez, construindo uma fé que confia no Senhor. Não tenha medo, você não vai morrer, Gideão. Então ele primeiro a fé dele incendeia o coração dele, e depois o pai dele, Joás, que é o líder daquela cidade, defende ele, ninguém vai matar ele. Então depois dele conquistar toda aquela Manassés, toda aquela tribo, as tribos vão se ajuntando a ele até o ponto que ele chama quanto? 32.000 homens. Agora... eu sozinho não dava, mas agora eu sou mais porque estou eu mais 32.000 contra os midianitas. Pode vir que eu estou preparado. Gente, aí Deus tira o cavalo dele da chuva. Fala assim, não. Se você avançar com 32.000 e vencer a batalha, vocês vão dizer, sabe o quê? Foram vocês. Foi a minha força, foi a minha destreza. Eu fui treinado na academia de artes marciais, de espadas, escudos, lá de Jerusalém, lá de Israel. Não vai fazer isso não, faz o seguinte. Chama a turma toda aí, diz o seguinte, quem tem medo e está apavorado, vaza, pode ir embora.
Gente, 22 mil foram embora. De medo. Está com medo, pode ir embora. Ele ficou com 10. Falei, Deus, então, tá bom. 10 mil tá bom, porque... Sabe aquela história dos 300 de Esparta? Nós vamos chegar lá. Ele falou assim, não, mas tem muita gente. Faz o seguinte, manda o povo antes beber água. Aí o povo vai beber água. Aí tem a turma que se abaixa, e bebe água assim. Mas 300 se deitaram para lamber como cão. Sabe aquela linguada na água? Ele falou assim, pega esses 300 que beberam como cão, é esses que vão para a guerra com você. O senhor tem certeza, Deus? Eu gosto muito de Jonatas. Jonatas, no capítulo 14 de 1 Samuel, fala assim, para o Senhor, vencer com um ou com milhares é a mesma coisa. E aqueles 300 corajosos se juntam a Gideão, eles fazem algo impressionante. Porque eles, em vez de estar com uma espada, só havia uma espada, eles pegam então um vaso de barro. Eles pegam uma trombeta, uma corneta, pronto. E eles pegam uma tocha e vão para a guerra desse jeito. Gente, eu gosto demais de Deus. Eu gosto, por exemplo, de 2 Crônicas capítulo 20, quando o povo ora, e Deus então manda emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe, de Seir. Ele mesmo acaba com a raça um do outro, e eles chegam no Vale da Bênção, Vale de Beraca, para recolher despojos. E Deus dá para ele 3 armas de batalha espiritual, que eu quero encerrar falando sobre elas. Primeira arma de batalha espiritual, repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios, com tochas neles. Assim, tocaram as 3 companhias trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram, pela espada do Senhor e por Gideão. 6 Juízes, capítulo 7. Primeira arma é a palavra de Deus, não apenas aqui, mas aqui, sendo profetizada pela tua boca. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano, a voz do Senhor separa as labaredas do fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. No seu templo cada um fala da sua glória. Gente, a palavra de Deus, ela é como espada de 2 gumes. Quando Jesus aparece no livro do Apocalipse, a visão que se dá é de Jesus montado num cavalo branco. E ali da sua boca sai uma espada de 2 gumes. O que está saindo? Está saindo uma palavra que atinge, que derrota, que penetra no inimigo do povo de Deus e derrota. Quando Deus, Ele faz o mundo, Ele faz pela sua palavra, Ele diz, haja luz, e houve luz. E Ele faz separação entre luz e trevas, Ele diz, haja separação entre águas e águas, e Ele faz surgir a porção seca, e faz surgir o firmamento. Deus é um Deus que pela sua palavra Ele formou os céus e a terra. Deus é um Deus que pela sua palavra Ele constituiu o ser humano e tudo que há na terra. A palavra de Deus tem que estar na tua boca. Em Josué capítulo 1, verso 8 diz, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que você seja próspero em tudo que você faça. A palavra de Deus tem que ser guardada, abrigada aqui dentro de mim, para que eu possa proferir quando eu for tentado, ou dizer, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus, ou dizer, não tentará o Senhor teu Deus, ou dizer, vai-te, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Foi com a palavra que Jesus venceu. Jesus, Ele impressionava, o capítulo 7 de Mateus, quando Ele termina o sermão do monte, as pessoas dizem assim, e Ele então encerrou suas palavras, e o povo se admirava, porque Ele não falava como os escribas e fariseus, mas Ele falava com autoridade. A palavra de Deus na tua boca, ela faz trazer à existência aquilo que não existe. A Bíblia chama isso de profetizar. A Bíblia diz que quando você canta,
Sabe o que é um louvor, querido? Sabe o que os irmãos aqui da banda fazem, nosso Ministério Louvor? Eles profetizam a palavra de Deus. O salmo é a palavra de Deus cantada. Há poder para libertar cativos, para abrir portas de prisões, no meio do louvor, enquanto Paulo e Silas cantavam. Houve um grande terremoto, existe um louvor que liberta, e as cadeias são quebradas. A palavra de Deus tem que estar aqui, ó, no meu lábio, mas também tem que estar aqui, na minha mente, no meu coração. Queridos, eu quero muito animar você, eu quero desafiar você a seguir um trilho que eu tenho seguido na minha vida, e tem me abençoado. Mergulha na Escritura Sagrada, mergulha na leitura da Bíblia Sagrada, se alimenta dela, deixa ela entrar dentro do teu ventre, assim se misturar em você, entrar nos teus órgãos, fazer parte da tua pele, da tua carne, do teu músculo, dos teus ossos. Tem muita gente que é enganada por causa de nada. Se você ler a Bíblia, 10 capítulos da Bíblia, gente, hoje é dia 25 do mês de novembro. Se você passar a ler 10 capítulos da Bíblia por dia, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, no dia 25 de março você leu a Bíblia inteira. Gente, ler 10 capítulos da Bíblia não é nada. Quer ver uma coisa aqui? Se você viu ou vê alguma série de Netflix, você sabe que essa série, ela dura mais ou menos 40 a 50 minutos. Vou botar aí uma média de 45 minutos. Você vai investir 45 minutos do seu dia para ler a Bíblia. E tem gente que vê, não é uma série não, vai maratona. Tem gente que vê 1, 2, 3, 4, já é 2 da manhã. Ele sabe que amanhã vai ter que levantar às 6h30 e fala, só mais uma. Não, só mais um capítulo. Só que ele termina com aquele gancho para capturar a tua atenção. Gente, se você dedicar a sua vida 45 minutos para ler a Bíblia, você vai ler 10 capítulos da Bíblia. Em média é isso. O livro, eu às vezes faço a maratona no livro de Marcos. Eu gosto muito do Evangelho de Marcos. Em 45 minutos você lê 16 capítulos de Marcos. Você lê, não é para você sublinhar, é para ler. Mas pastor, por que eu vou fazer isso? Porque a palavra de Deus é espírito e vida. Porque para que ela seja uma trombeta na minha boca, os discípulos falam, para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Em vez da tua boca sair palavras de incredulidade, de maldição, de praga, Jesus diz, de toda a palavra frívola que sair da boca do homem, ele vai dar conta no dia do juízo. Enche o teu coração com a palavra de Deus. Eu estou discipulando alguns irmãos que estão caminhando comigo. Eu estou desafiando a fazer, eles fazerem o que eu faço. Eu não peço para você fazer aquilo que eu não faço. Eu não peço para você orar mais do que eu estou orando. Eu só peço o seguinte, fica comigo, porque o discípulo, ele não é maior do que o mestre. Não é. Número 2, os cântaros vazios ou um coração quebrantado. Que você quer uma arma poderosa para vencer? Um coração quebrantado e contrito, eu não rejeitarei. Sacrifício de ofertas não quiseste, mas um coração quebrantado e contrito. Isaías 51:17, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não vai rejeitar. Perto está o Senhor dos que têm coração, diga quebrantado, arrependido, e salvos, contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todos. Salmo 34, Isaías 57:15 diz, habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e com o humilde de espírito, para dar novo ânimo, espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Você quer vencer? Deixa de ser orgulhoso. Deixa de ser orgulhoso. Tem gente que sai de casa e é incapaz de fazer uma oração que seja, dizendo para Deus assim, Deus, eu preciso de Ti. Eu quero caminhar com o Senhor. Eu preciso que o Senhor levante em volta de mim suas armaduras, seus escudos. Tem gente que entra em relações de amor, em namoros, sem convidar o Senhor. Tem gente que se deita com o primeiro que aparece sem vir para o altar primeiro. Todo casamento tem que começar aqui, ó, no altar do Senhor. Mas ele ignora isso e continua tendo experiências de fracasso, uma atrás da outra. E esquecem de quebrantar o coração.
Gente, humildade. Deus é um Deus que, quando Deus fala isso, Ele fala que Ele ama o humilde, mas Ele rejeita o orgulhoso. E humildade não é pobreza, não. Tem muito pobre orgulhoso, que você quer ajudar, ele fala, não quero sua ajuda, eu me viro sozinho. Um coração quebrantado tem um coração que diz o seguinte: Senhor, eu não presto. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e dizia no seu coração: graças te dou, porque eu não sou como esse publicano. Eu dou o dízimo de tudo, jejuo 2 vezes por semana. E aquele homem se humilha, não consegue levantar a cabeça e diz: tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Jesus diz: aquele humilhado, ele saiu dali perdoado. Você quer uma arma poderosa? Se humilha. Se humilha. Os humilhados, a Bíblia não erra. Serão? Aprenda a pedir perdão. Aprenda a se humilhar. Uma vez, minha filha aprontou uma comigo, nem lembro o que foi. Eu fui muito estúpido com ela. Eu fui um cavalo. Eu nunca bati nos meus filhos, mas aquele dia, eu extrapolei as medidas de apenas ralhar. Eu fui duro, eu fui cruel. Eu morava ali, aquele bairro que tinha um prédio de 19 andares, 20 andares. E eu morava no 18º. E ela pegou o elevador para ir embora e eu falei: o que eu fiz? É a minha filha. Por que eu fiz isso? Gente, o elevador já tinha descido, o outro elevador não estava. Eu desci correndo 18 andares. Pior do que isso, tinha mais 2 até a garagem. Ela estava indo pegar o carro. Ou estava indo pegar... não, ela estava indo pegar a Kombi, vinha para levá-la para o colégio. Gente, quando eu desci lá embaixo, e aquele tempo eu ainda na atividade militar, com condicionamento físico bom, a minha perna tremia. Sabe quando treme? E quando eu cheguei lá embaixo, eu só pude dizer: filha, me perdoa, você errou, mas eu errei mais do que você. Sabe por que muitas famílias não se restauram? Porque o pai, porque a mãe tem razão, e na razão agridem os seus filhos. E porque agridem os seus filhos, não voltam para se humilhar e pedir perdão. Porque a gente erra. Pai e mãe erra. A gente não nasce sabendo. Nasceu aqui, que bonito, nasceu pai perfeito, pai pronto. Não, a gente vai aprendendo na caminhada. Se você se humilhar, essa vai ser é um cântaro quebrado, é um vaso quebrado. Jeremias capítulo 18 fala sobre a casa do oleiro, aquele vaso que quebra na mão de Deus e Deus faz de novo. Se você se humilhar, se você pedir perdão para o seu esposo, se você pedir, eu sei que você tem razão, eu sei que você tem razão, mas ele também tem razão. Aliás, isso me faz lembrar de uma piada. Uma família briga na igreja, irmão com irmão. Aí segunda-feira, no dia da folga pastoral, a briga no domingo, depois do culto, eles vão lá na casa do pastor e batem na casa do pastor. Isso acontece muito quando a casa pastoral é do lado da igreja. Pastor, preciso falar com o senhor. Pois não? Eu briguei com fulano, por A, por B, por C e por D, e eu tenho razão. E o pastor olhou para ele e falou assim: é verdade, você tem razão mesmo. E aquele moço saiu todo satisfeito da casa do pastor, foi embora. 10 minutos depois, quem chega? O outro que brigou com ele. Ele entra na casa do pastor: pastor, posso falar com o senhor? Pode, entra. Pastor, eu briguei com o ciclano. E eu tenho razão por E, por F, por G e por H. E o pastor disse: é verdade, você tem razão. Deus te abençoe. E ele foi embora todo feliz. A esposa do pastor viu aquilo e falou: você está maluco? Veio um que disse A, B, C e D, você disse que tem razão, e veio outro que disse E, F, G, H, e disse que você tem razão. Você está doido? Você, você também tem razão. Se você se humilhar, você não vai precisar ter razão. A gente precisa ter razão. Número 3, para encerrar. Você pode me ajudar a passar, Max? Eu acho que travou aqui. Número 3, trombetas,
cântaros e tocha. Uma vida do espírito fervoroso. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E o Senhor ia diante dele de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Em Marcos capítulo 3, verso 17, João Batista fala, sabe o quê? Eu vos batizo com água, mas veio um depois de mim, o qual não sou digno nem de segurar a sandália dele. Está em Marcos capítulo 3, 17, ou em Mateus capítulo 3, 17. Por aí, um desses dois aí. Eu não sou digno de segurar as suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Você quer uma arma poderosa? Para de andar na carne. Para de resolver tudo na carne. Para de tentar resolver tudo com a tua inteligência ou com a tua violência. É gente estúpida que quer resolver tudo na confusão, e aqui eu grito mais, então quem ganha a guerra sou eu. Gente, dentro de uma casa onde duas pessoas se amam, quem ganha a guerra sempre é quem perde. Porque quem perde ofende menos. Quem perde agride menos. Vida no Espírito, gente. A vida no Espírito é uma vida apaixonada pelo Senhor. Amém? Vamos encerrar. Deus falou com você essa noite, querido. E eu quero orar por você. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero fazer um desafio para a igreja. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você também. E eu sei que você tem vivido batalhas. E eu sei que você aprendeu aqui que as nossas batalhas são vencidas pelo Senhor. A gente olha para a nossa própria vida, a gente se enxerga como Gideão, incapaz, diminuído, impossibilitado. Olha para mim aqui, querido. Olha para mim. Você quer convidar Deus para a tua guerra? Você não está cansado, não, de tentar vencer sozinho? Você não se cansa? Tem tanta gente esgotada, andando em círculos na vida. A palavra de Deus é tão clara sobre isso. Você não clamou ao Senhor, Ele vai te responder. Mas o que Ele precisa de mim e de você? Obediência. Você quer obedecer ao Senhor? Se você quer obedecer, fala assim, eu quero obedecer, porque eu quero obedecer ao Senhor. Eu quero deixar para trás qualquer rebelião. O coração da gente é enganoso, é perverso. Ele trama, o coração da gente trama fraudes, é corrupto. A Bíblia diz que corrupto é o coração do homem, é mais perverso do que todas as coisas. Você quer ter uma vida de pureza diante do Senhor? Você quer dizer para Deus, Deus, eu não consigo, mas debaixo dessa palavra eu quero lançar minhas redes, debaixo dessa palavra eu quero caminhar com fé, debaixo dessa palavra eu quero crer que eu vou restaurar minha vida, eu vou restaurar meu casamento, eu vou restaurar minha vida com meus filhos, eu vou restaurar o ministério que o Senhor me deu, eu vou restaurar os sonhos que um dia morreram. Se você quer isso, só levante sua mão, diga eu quero isso. Deus abençoe vocês, querido. Deus abençoe. A gente erra e todo mundo erra. Todo mundo erra. Todo mundo aqui tem passado. Eu tenho passado. Pastor Alci é um santo de Deus, tem passado. Um homem que exerce liderança na igreja tem passado. E a gente olha para trás e vê escolhas que nós tomamos que a gente erra. A pergunta é, você quer sair desse lugar da escolha errada? Você quer vencer esse seu inimigo, ou quer continuar escondido dentro de um buraco, malhando trigo no lugar onde se pisa a uva? Você quer mudar de vida? Se você quer mudar de vida, só levante sua mão. Eu quero mudar de vida. Deus abençoe todos vocês.